Bom dia, meus queridos ouvintes da Rádio Cotia, bom dia a todos os meus queridos companheiros e seguidores da live. Esse é o programa Vida em Movimento e eu sou a Nirley Crespo. Um lindo e maravilhoso dia, como sempre. Eu ultimamente bastante molhado, né, pessoal? Dias molhados, mas que estão aí conectados com esse movimento da natureza, né? E hoje eu vou falar sobre um assunto que eu sei que interessa muito a todos vocês aí que me acompanham na live. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o tarô e sobre os oráculos, né? Os oráculos que incluem o tarô, ou o tarô que inclui os oráculos. Inicialmente, né, a gente vai pensar o que são o tarô. Vamos pensar o que são os oráculos, né? Qual é a diferença do tarô para um oráculo? Tem diferença? E se tem diferença, qual que é essa diferença, né? Como que eu posso trabalhar com um, como que eu posso trabalhar com outro, que cada um vai me trazer, vai me acrescentar, né? Então, oráculos e tarôs hoje é o nosso tema, tá? E eu vou estar aqui apresentando para vocês um pouco do que cada sistema desses nos traz, né? Então, eu tô trazendo, assim, vários exemplos, eu tenho vários sistemas aqui comigo, e esses sistemas, eles são bem curiosos, eles são interessantes. Então, vale a pena a gente olhar para isso, tá? Para quem me segue, sabe que eu utilizo o oráculo como como uma orientação, não como algo fechado, como algo determinante na vida da pessoa, né? Então, a Isabel já está aí com a gente, dizendo bom dia. Bom dia, Isabel Cristina, seja bem-vinda. Então, hoje nós vamos estar conversando a esse respeito, né? O oráculo e o tarô. O tarô e o oráculo. O que é isso, né? Então, vamos entender um pouquinho como que essas coisas, a história disso tudo, para a gente conseguir compreender como que apareceram os oráculos, né? Como é que apareceram os sistemas de tarô, como que isso tudo vem acontecendo, tá? Renata Soares dizendo bom dia, Ana Abraham, bom dia, queridas. Hoje vamos falar então sobre oráculos e tarô, tá? Então vamos entender, vamos lá, pessoal? Eu quero convidar vocês a estarem compartilhando, né, essa live e a estarem participando ativamente, né, para que a gente possa então estar apresentando várias possibilidades para vocês. Eu tenho aqui comigo uma série de recursos, né, de cartinhas, de sistemas de tarô. Olha só, gente, é tanta coisa, ó. Tem o baralho da vovó cigana, tem o jogos dos anjos, tem o tarô, o oráculo dos anjos, né, que eu uso sempre com vocês aqui no nosso programa. Tem o oráculo sistêmico, tem o oráculo da essência, né, da confiança aqui, essência do amor divino, né, essência do amor divino, é muito legal esse aqui também, eu gosto pra caramba. Aí nós temos também a linha dos animais, oráculo xamânico. Temos o tarô egípcio, temos o tarô dos jovens, que na verdade ele é um oráculo, apesar dele ter a estrutura de 22, a estrutura com os 22
como chama, com as 22 lâminas, mas ainda assim é um oráculo, tá? Nós temos aqui o tarô dos orixás. Lígia Maciel, bom dia, saudades, verdade, né, Lígia? A gente passa aí dias, a gente não se fala, não se vê e a gente fica aí. Olha, esse aqui é um tarô dos orixás. Olha que interessante. Tarô dos orixás. Nós temos ainda aqui alguns outros sistemas que são muito bonitinhos, como esse sistema de cartinhas, de cartõezinhos, né? Do poder pessoal, que é da Brahma Kumaris, falando sobre os poderes, os nossos poderes. Deixa eu ver, nós temos mais aqui, gente, eu tenho mais aqui. Esse daqui é o tarô de Marseille, se eu não me engano. Deixa eu só ver se é isso mesmo. É, tarô de Marseille. Ou seja, eu tenho aqui vários tarôs e vários sistemas de oráculos. Deixa eu ver, tem mais aqui. É que são tantos, gente, tem tantos. Ó, aqui é o são cartinhas de sabedoria. A Paloma Florencio tá dizendo bom dia, Benedita Carvalho dizendo bom dia. Aqui são cartinhas, né, de sabedoria. Deixa eu ver, aqui eu tenho runas. Deixa eu ver o que mais, aqui também são runas. Esse daqui é um sistema, deixa eu ver, Inca, que são dadinhos. Então eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Aqui tenho caixinha de valores. Caixinha de valores, ou seja, nós temos aqui eu tenho aqui uma variedade muito grande de oráculos, tá? Que são o quê? Domínio da sabedoria, são mensagens reflexivas. Tenho ainda aqui sementes de reflexão, que também são mensagens. Enfim, então vamos lá, vamos começar a entender essa conexão que nós temos com os oráculos e com o tarô. Nos primórdios da nossa civilização, então vamos entender como é que a coisa acontece. Lá nos primórdios da nossa civilização, enquanto nós estávamos lá vivendo nos clãs, nas tribos, havia uma necessidade evolutiva desse clã, desse núcleo de pessoas. E ali, trocando as ideias entre as pessoas que conviviam naquele mesmo espaço, as pessoas não tinham muitas variedades além do que aquilo que estava ali trocando. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo do dia a dia. Se você sempre conversa as mesmas coisas e não amplia os assuntos, não insere na sua vida novos assuntos, novos estímulos, você sempre vai ter o mesmo pensamento, porque não foi inserido uma nova ideia para estimular a sua mente a criar, para estimular a sua mente a pensar fora da casinha, né, que a gente fala, para estimular a sua mente a ver outras possibilidades, né? Então, lá atrás, lá atrás,
em uma tribo surgiu um xamã e outras tribos foram surgindo os sacerdotes e sacerdotisas, né? E aqueles que tinham então o poder, né, a capacidade sensitiva de entrar em contato com as multidimensões e através desses contatos trazer dos registros akáshicos novos conhecimentos para aquele local. Muito bem. Então, cada civilização vai ter o seu próprio sistema divinatório. Qual é a diferença entre divinatório e adivinhatório? Né? Na verdade, o que aconteceu é que, inicialmente, os oráculos todos, né, todas essas leituras, elas eram divinatórias. Ou seja, era atribuído a uma divindade, ao contato com algo que estava além da compreensão humana e que se atribuía então a algo divino, tá? Então, vamos entender. Aquele clã, uma das pessoas tinha assim a sensitividade um pouco mais desenvolvida, ela tinha essa possibilidade de entrar em contato com outras faixas vibratórias, com outros seres, e trazia então algum ensinamento, algo que iria estimular esse meio com orientações, tá? Legal. Então aquilo era divinatório porque era conectado a algo divino. Atribuía-se a anjos, mentores, guias, a deidades, né, a deuses. Então, o contato com eles trazia para aquele povo, para aquele clã, trazia então conhecimento. E esse clã tinha a possibilidade de, com esse novo conhecimento, expandir vários setores da vida deles. Não só de autoconhecimento, mas de tecnologia também. Muito bem. Então, os primeiros registros que nós temos nesta era adâmica são o tarô egípcio, porque o tarô egípcio foi atribuído a Tote. Tote era um deus egípcio, ainda é cultuado, é o deus egípcio conectado com essa questão da orientação divinatória. Por que então se fala que é adivinhatória? Por que se atribuiu aos tarôs, aos oráculos, esse adjetivo de ser adivinhatório, né? Como sendo uma qualidade de adivinhar o futuro. Por quê? Porque buscava-se, então, através das orientações oraculares, buscava-se a melhor época para o plantio. Então, perguntava nos oráculos qual que era a melhor época do plantio. E aí, vinha lá que estava favorável, não estava favorável. E aí, a questão agrícola era feita. Então, ia lá, plantava, fazia aquele plantio lá agrícola e depois ia ter a colheita. Então, passou-se a atribuir para o oráculo esse poder de decisão. Eu só vou fazer se o oráculo me disser que sim ou se ele me disser que não. Então, foi assim, uma forma inicial de organização, de estímulo do meio ao meio para esse desenvolvimento pessoal, mas, por outro lado, também foi um estímulo para que as pessoas também passassem a projetar nos oráculos ou lá nos templos o seu próprio livre-arbítrio. Ou seja, eu só vou fazer se o oráculo disser que eu devo, eu só vou fazer se tararara. Ok, tudo bem. E isso veio vindo, né? Vem vindo.
O que acontece hoje? A gente consegue compreender que os oráculos, né, que todos esses instrumentos, eles são ferramentas facilitadoras que nos conectam a frequências vibracionais que nos trazem, sim, orientações. E de onde vem isso? Isso vem, então, ou de um contato com algum ser que pode estar aí junto, olhando, ou com o seu próprio inconsciente. Lembra que eu falo para vocês? Nós temos 10% de consciência, 90% de inconsciência. Então, esse inconsciente, esse enorme inconsciente nosso, ele tem essa sensibilidade, essa capacidade de captação, tá? E é através dessa capacidade de captação que ele passa as informações para o consciente. Então, os tarôs, os oráculos de uma maneira geral, eles vão entrar em ressonância, eles vão entrar em conformidade, eles vão entrar em harmonia com faixas vibratórias que nos trazem orientação, que respondem nossas perguntas. Quem está respondendo essa pergunta? Normalmente, quem está respondendo essa pergunta somos nós mesmos. O nosso inconsciente, o nosso eu maior, que está plugado, que está perceptivo ao meio e às relações, de tal forma que ele capta as informações e traz essas informações para o consciente. Ora, se eu não consigo decodificar esse contato vibracional, então eu uso de instrumentos para que eu consiga traduzir essa informação que veio. Obviamente, pessoas que têm uma sensibilidade um pouco mais aguçada, uma sensitividade mais treinada, ela vai ter mais facilidade para captar essas ondas e traduzir através do oráculo ou do tarô. Bem, nós temos aqui, o Antônio Nogueira, o José, o Antônio, o seu Antônio dizendo bom dia, a Rosa Espolador dizendo bom dia, nós temos aqui a Kelzinha também conosco dizendo bom dia, a Benedita, olha a Paloma, a Lígia Maciel, nós estamos aí com uma turma bem bacana, sejam todos bem-vindos e bom dia, sim. Gente, vamos compartilhar, porque assim, o Face ultimamente anda mudando o jeito da gente poder lidar com ele. Então, vira e mexe, ele me trava, ou seja, eu não posso publicar na minha própria página, eu não posso publicar no meu próprio grupo, porque ele, de repente, me trava, não sei qual é a leitura que é feita, mas, enfim, o que acaba acontecendo é que eu preciso de compartilhamentos para poder estar levando esse conhecimento para você e para outras pessoas também, tá bom? Então, turminha, por favor, tá? Eu tô pedindo a vocês encarecidamente para que compartilhem esse nosso programa, tá? Pra gente poder levar para mais pessoas. Bem, então, voltando ao nosso assunto, o nosso assunto é hoje tarô e oráculos, tá? Muito bem. Então, lembrando que eu já falei, lá nos primórdios nós precisávamos então expandir, né, as possibilidades, era necessário que aquele clã recebesse através de intuitivo ou através da interpretação de um sensitivo do clã, de novos estímulos para que esse clã pudesse se desenvolver, não só na questão consciencial, mas também na questão tecnológica, na percepção agrícola, na percepção da própria caça, né? Então, inicialmente, os oráculos eles vieram para cumprir essa função. Com a continuidade, né, da civilização, foi se percebendo que esses sensitivos, quando preservados, eles
conseguiam então manter, né, a sintonia deles ligado. Era como se eles pudessem, vamos fazer assim um paralelo, uma analogia, era como se esse sensitivo fosse então a televisão ou o rádio daquelas comunicações. Então passaram a construir templos, né, onde sacerdotes ou sacerdotisas ficavam isoladas, né, as virgens que ficavam isoladas no templo eram treinadas para se tornarem sacerdotisas, alguns especializados, né, cada um especializado em um determinado setor. Então você tinha inclusive os sacerdotes e sacerdotisas que trabalhavam a questão do oráculo, né, da arte da divinação, que foi entendido nas traduções como adivinhação, tá? Então, o que acontece? Tote vem lá e montou um sistema chamado tarô egípcio. Passado um tempo, esse conhecimento meio que foi abafado, né, e foi preservado pelo povo cigano. Porque o povo cigano, gente, é antiquíssimo. Não é só esse cigano que a gente conhece, tal, que é folclórico, tarará. Não, todo povo cigano era o quê? Essencialmente nômades, né? Então eles captavam uma energia, um conhecimento aqui. Por eles serem nômades, eles levavam esse conhecimento por onde eles passavam. Então, o conhecimento do tarô ficou preservado entre os povos ciganos, que criaram o seu próprio sistema, para que eles já eram perseguidos mesmo, então eles criaram o próprio sistema de códigos deles para conseguir traduzir as orientações que eles vinham recebendo, tá? E a partir da Idade Média, na metade da Idade Média, vai surgir então o tarô de Marseilles, tá? Esse aqui é o tarô de Marseilles. O que caracteriza o tarô? O que diferencia o tarô de um oráculo? O que é um tarô e o que é um oráculo, tá? Isso é muito importante de ser compreendido. O tarô, ele tem uma estrutura de 22 arcanos maiores, 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, tá? Então, o tarô egípcio, ele tem os 22 arcanos maiores e vai ter 56 lâminas dos arcanos menores. O que isso quer dizer? Quer dizer que o seguinte: as 22 lâminas dos arcanos maiores, que está presente no egípcio, que está presente que também está presente aqui nessa estrutura do tarô de Marseilles, ou seja, aqui temos 22 arcanos maiores. Esses arcanos maiores estão conectados, cada arcano, com um arquétipo, ou seja, cada um, então, por exemplo, o primeiro, o número 1, tá? 1 no egípcio é o mago e no Marseilles é o mago, ou seja, em todos os sistemas de tarô, nós vamos ter então nós vamos ter então essa estrutura de 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, tá? O que diferencia o egípcio do Marseilles? Ó, egípcio do Marseilles são as simbologias contidas nas lâminas, ou seja, no tarô egípcio nós vamos ter mais simbologias e mais informações do que no tarô de Marseilles. Então a gente percebe que no tarô de Marseilles nós vamos ter
uma variação de informações, tá? O tarô egípcio, ele trabalha com 3 estruturas de informação, enquanto que o tarô de Marseilles, ele vai trabalhar com uma estrutura de informação. Isso invalida o Marseilles? Não. Isso quer dizer que o Marseilles vai trazer uma informação, um tipo de informação, e o tarô egípcio vai trazer a informação que o Marseilles capta e um pouco mais, tá? As 22 lâminas, essas 22 lâminas do tarô, tanto do tarô egípcio, quanto de Marseilles, quanto qualquer outro sistema de tarô, ele sempre vai estar conectado, por isso que esse daqui também é chamado de tarô, tá? Só que esse aqui é meio tarô. Por que ele é meio tarô? Porque ele tem os 22, ele tem a estrutura dos 22 arcanos maiores, porém ele não tem os 56 arcanos menores, tá? Essa estrutura de 22 lâminas vai trazer em cada lâmina um arquétipo conectado a uma lei cósmica, uma lei universal nossa, tá? Então, o mágico, ou o mago, ou aqui também o mago, tá? Ele está conectado ao start, ao início, ao começo de um processo. Ele está conectado com a criatividade. A gente pode dizer que é aquele momento em que a semente está sendo plantada, e essa semente traz com ela várias possibilidades. Traz com ela a possibilidade de eclodir para nascer uma nova plantinha, traz com ela a possibilidade de não abrir, de só ficar ali, traz com ela a possibilidade de abrir então as portas para uma nova vida, tá? Ela traz a possibilidade de outros aprendizados, ela traz a possibilidade de criatividade, ok? Muito bem. O segundo, ele vai estar se conectando, então, a papisa, tá nesse sistema, tá? Ou a sacerdotisa, né? Deixa eu achar aqui no outro, que ficou fora da ordem de... Então, o que acontece, gente? Acontece que a segunda lei é a lei da conservação. Então, se no primeiro arquétipo nós tivemos aquela sementinha que foi plantada, naquela primeira lei, que é a lei da abertura, do início, do start, da criatividade, abrindo as portinhas para as possibilidades, no segundo, nós abrimos para a papisa ou para a sacerdotisa, que é o momento da conservação, está conectado com a lei da conservação, né? Ou seja, aquela plantinha, aquela sementinha, ela abriu e soltou aquele primeiro galinho que está com as folhinhas. Esse é o momento que a gente precisa cuidar bastante da plantinha, para que ela consiga continuar o seu processo de crescimento, não é assim? Muito bem. Então, essa é a segunda lei, a lei da conservação. Nós vamos para o terceiro, tá? O terceiro é a imperatriz, a rainha, né? A imperatriz, ó, tá? A imperatriz sempre, no 3. Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui do tarô egípcio também, ó. A imperatriz, tá vendo? Ó. Tá? Então, quando a gente chega na terceira lei, nós já estamos trazendo as coisas para acontecerem aqui na matéria, tá? É o momento da realização, é o momento que a gente está chegando aqui para a matéria. Então, dentro do tarô, nos arcanos maiores, estão contidas 22 leis que regem o nosso universo. E os
arcanos menores, do que eles falam? Para que eles servem? Os arcanos menores, eles vão se referir a situações conectadas àquela primeira informação que veio. No aqui, no agora, dependendo da posição, do tipo de tiragem que você faz, você vai ler a respeito. Então, nos arcanos menores, aqui, nós vamos ter os 4 naipes do baralho, da forma como é conhecido, né? Nós vamos ter o que correspondente a copas, ouro, espadas e as, né? Então, nós temos nessas estruturas todas, o rei, a rainha, o valete, sim, como é no baralho normal, porém cada um vai se referir, vai se conectar a um tipo de situação. Por exemplo, espadas, né? Espadas, normalmente, toda essa estrutura de arcanos menores, ela vai estar sempre se referindo a situações que são mais porrada, mais belicosas, mais tipo desarmonia, mais brigas. Então, quando a gente puxa, ele pode estar falando de batalhas, do quanto que você precisa batalhar para conseguir alguma coisa, ou tá te alertando, por exemplo, que se você seguir por aquele caminho, você vai encontrar mais dificuldades, né, no sentido de bons acordos. Então, nós temos em cada naipe, por exemplo, então, que corresponde a cada naipe, nós vamos ter, então, informações específicas para aquilo que a gente está consultando no tarô. Muito bem. E qual é a diferença com um oráculo? Ah, mas aqui você não está dizendo que é o tarô dos orixás, por exemplo? Sim, eu estou dizendo que é o tarô dos orixás quando ele tem a estrutura de tarô, como eu acabei de explicar para vocês que acontece, tá bom? Então, nós vamos ter aqui uma tentativa, né, de correspondência dos orixás com as leis cósmicas, né? Como num processo de aprendizado e de desenvolvimento através das qualidades dos orixás que estão aqui presentes nessas lâminas. É um tarô, é um oráculo, um tarô muito bonitinho, tá? Muito bacaninha. Todos esses tarôs e oráculos vocês vão poder encontrar em livrarias. A Nobel, por exemplo, costuma ter uma variedade boa. A Saraiva também costuma ter uma variedade boa. E outros meios, né, editoriais também você vai conseguir. Alguns sistemas, então, de tarôs, eles vão estar presentes, porém você vai observar se é tarô, se ele tiver 22 arcanos maiores e 56 menores. Os 22 maiores se referem a arquétipos conectados às leis do universo e os 56 menores são arquétipos que estão conectados às situações do dia a dia, tá? Muito bem. O que aí, então, nós vamos falar sobre os oráculos? Qual é a diferença, então? Os oráculos, eles já não precisam, eles não seguem essa mesma estrutura de 22 e 56. Ele vai ter a quantidade de lâminas que a pessoa que construiu, que se conectou a esse conhecimento, entendeu que deveria colocar no seu oráculo, tá? Então, por exemplo, aqui são arquétipos, os anjos, dos anjos, esse que eu leio para vocês sempre, são arquétipos conectados, anjos conectados a esses arquétipos. Este oráculo sistêmico, ele traz falas e ele não está conectado aos 22 maiores, 56 menores. Ele traz, então, falas. Quem montou esse sistema captou essas possibilidades através da qual o nosso inconsciente
naquele momento vai atrair a mensagem, porque tudo é energia, gente. Então, o que está escrito é energia. Por isso que eu falo que a palavra tem poder e a gente precisa tomar cuidado com o que a gente afirma. Então, no oráculo, nós vamos ter outras formas de orientação, tá? Nós temos aqui, por exemplo, esse oráculo da iluminação, que é muito bonitinho também. É um oráculo muito bonitinho. É de um pessoal lá do Rio Grande do Sul também, muito legal. Este oráculo sistêmico é da Rosiane de Paula de Belo Horizonte. Nós temos essas cartinhas aqui, que são mensagens, que é edição da Brahma Kumaris, vocês encontram no site deles, tá? Por exemplo, caixinha de valores. Você vem aqui, você pede uma orientação, dependendo do que você quer, do seu trabalho. Você vem aqui e pega uma mensagem. Olha que curioso. Eu peguei uma mensagem e saiu: capricho. Minhas atividades são feitas com cuidado. E de fato, gente, eu sou muito cuidadosa quando eu vou falar de um assunto. Eu sou super cuidadosa. Olha aí, nós temos aí a Renata Barsi, que entrou, a Anne do Acarajé, que é exímia leitora também, né, Anne? Muito boa leitora de oráculos. A Bruna Vaz dizendo bom dia. Então, tá, hoje nós estamos falando de tarô e oráculos. Então, aí nós temos um ou outro oráculo, que é bem bacaninha, do Brahma Kumaris também, que é o oráculo do poder, cartinhas que falam a respeito do poder, e eu venho e busco uma sugestão para o meu dia. Então, eu puxo uma cartinha e ele fala o poder de cooperar. Ele está falando para mim sobre o poder de cooperar. Você é poderosa, você sabe quando ouvir e quando falar, quando conduzir e quando seguir, criando uma dança harmoniosa. Olha que interessante. Bem legal, né? Super bacana mesmo. Aqui eu tenho um outro oráculo que é dos animais de poder. E esse daqui é um oráculo desenvolvido justamente para verificar quais são as mensagens destes animais, tá? Cada um traz a sua medicina e a sua sabedoria. Por exemplo, aqui eu tenho o oráculo da raposa, que está conectado ao arquétipo da raposa. O que a raposa representa? Como que ela se manifesta no mundo? Quais são as atitudes da raposa? Tá? A astúcia, né? A agilidade, o poder de estar se camuflando quando necessário, tá? Que mais? Aqui nós temos então um outro tipo de oráculo que são mensagens. Essas daqui são mensagens um pouco mais extensas, tá? Que eu posso pegar diariamente uma dessas e ler a respeito. Por exemplo, criadores do tempo, tá? E aí é preciso parar e ler essa mensagem inteirinha. Existem outros tipos de oráculos, como esses daqui, que o pessoal monta em caixinhas. São várias mensagens em pequenos cartões, tá? Então, a pessoa vem, pede uma orientação, algo, e ela vai puxar, então, uma cartinha e vai ler a respeito, né? Então, por exemplo, essa daqui diz assim: seja alegre procurando fazer todo o bem que puder, nos dias em que permanece na face da terra. Espalhe em torno de si esmolas de conforto, palavras de carinho, sorrisos de felicidade. Viva alegre e otimista, sem se irritar jamais. Ou seja, essa aqui traz uma mensagem, e isso é muito bacana. Aqui nós temos
um outro sistema, uma outra caixinha, chamada Sementes de Reflexão. Da mesma forma, eu venho, peço uma orientação, fecho meus olhos, vou lá, pego uma mensagenzinha, leio a mensagem e vejo se faz sentido para mim, se é o que eu estou buscando. Então, por exemplo, essa daqui diz assim: a preguiça e a indecisão são traidoras. A preguiça e a indecisão são traidoras. Pelo medo de arriscar-se, às vezes, pode-se perder boas oportunidades. Veja só como é importante a gente poder ter uma orientação dessa, né? Então, são momentos. Aí nós temos a famosa runas. Olha que bacana, tenho aqui algumas runas. Essas daqui são cunhadas em quartzo rosa. Olha que bonitinha, tá? São pedrinhas de quartzo rosa. Cada pedrinha, então, tem um símbolo de runas desenhado nela, impresso nelas. E as runas, elas são antiquíssimas, né? Elas são dos povos nórdicos. E as runas, então, ela vai ter essa origem lá. E como eles não tinham estrutura de papiros, como os egípcios, para montar lâminas divinatórias, então eles utilizaram pedrinhas, tá? Utilizaram pedrinhas, tanto que a maioria das runas todas são de pedra, porque remonta ao tempo lá super antigo, quando elas surgiram, que era o material que eles tinham à disposição, disponível ali na hora. Então eles montaram, né, eles pegaram suas runas, suas pedrinhas, desenharam, cunharam, né, esculpiram nas pedrinhas os símbolos e a partir daí, quando eles jogavam, cada jeito que caía, a direção, voltado para que direção, eles passaram a interpretar que era uma orientação, tá? Esse daqui já é um sistema mexicano, né? Aliás, daquela região lá dos Incas. Eles utilizavam, então, também pedrinhas, tá? Que na forma de dadinhos, nessas formas, né? E eles cunharam, desenhavam símbolos, 2 símbolos. Então, aqui tem o símbolo do sol e aqui tem o símbolo do ratinho. Os 3 dadinhos são iguais. Você faz a pergunta que você quer e lança os dadinhos. Então, hoje será um bom dia? Eu pergunto. E eu jogo. E ele me responde: cautela neste dia. Ó, saíram 2 ratinhos e um solzinho. Ele tá me dizendo que tenha cautela nesse dia. Por quê? Aí eu penso, por que meu dia precisa ser um dia cauteloso? Ora, hoje é um dia que eu me desloco, eu vou para atender em São Paulo, é um dia chuvoso. Então, essa orientação é uma orientação que cabe, é uma orientação que faz sentido para mim. Por quê? Porque eu preciso olhar para o meu dia com cautela, então eu já fico atenta, que eu preciso estar um pouco mais, né, ligada no que está acontecendo, prestar atenção no trânsito e etc. Entenderam? A Vilma, por exemplo, Rodrigues, ela está me mandando aqui uma pergunta para que ela precisa saber se a mãe dela irá melhorar, porque ela ainda está no hospital. Então, eu posso, por exemplo, escolher um desses sistemas aqui, tá? A mãe da Vilma Rodrigues vai melhorar? Ela ainda está no hospital. Então, eu posso, por exemplo, usar, como é uma resposta de sim ou não, uma orientação mais simples, né? Eu posso, por exemplo, usar esse
sistema aqui dos dadinhos. Então, vamos lá. Aqui diz o seguinte, olha, saíram 2 sóis, um ratinho com 2 sóis, tá? Isso quer dizer que tem tudo para dar certo, depende da sua mãe querer, ou internamente, né, emocionalmente falando, né? Ela querer melhorar, ela querer sair dessa situação. Mas assim, ela tem tudo para melhorar sim, para dar certo e sair do hospital. Precisa ver como que ela está emocionalmente, tá bom, Vilma? É assim que funciona. A Carmelina, tudo bem, eu já perguntei, tá? Precisa ver, porque queira ou não queira, Vilma, uma pessoa com 84 anos, ela pode estar aí um pouco desanimada. Então, precisa ver como que tá o emocional dela para ela querer sair de lá, tá bom? Mas assim, aqui o oráculo diz que ela tem tudo para dar certo, tem tudo para sair e se dar bem nessa história, tá bom? Deus seja louvado sempre, amém. Bom dia, Paulo. Paulo Espada entrou, tá mandando um bom dia aqui pra gente, né? E hoje eu tô falando sobre a variedade de oráculos que existem, né? Aqui, por exemplo, eu tenho o baralho da vovó cigana. Se vocês forem observar, cada oráculo, a pessoa que montou cada oráculo, ela vai estar pautada em determinados arquétipos, em determinados símbolos, que para ela fazem muito sentido quando ela montou. Então, por aqui, por exemplo, esse daqui da vovó cigana, ela está pautada bastante no baralho cigano. Então, ela vai trazer aqui nas cartinhas dela vários símbolos que tinham muito a ver com a experiência cigana, né? Desse povo nômade. Então, a tesoura aberta, o pombal, o galo, a mulher com livro aberto, o médico, o sapo, o punhal. Então, cada oráculo, ele vai trazer os valores do seu autor, né? Ele vai trazer as orientações do seu autor, tá? Nós temos aqui também os jogos dos anjos, né? Jogos dos anjos, que também trazem bem menos lâminas do que este, que eu leio sempre para vocês. Esse traz várias lâminas, esse daqui traz menos lâminas, tá? Mas aqui fala do anjo do amor, do anjo curador, do anjo da concórdia, o anjo da prosperidade, da penitência, do limiar, do guerreiro. Ou seja, também quem escreveu, né, quem montou esse sistema, montou pautado em cima dos valores e das conexões dela naquela época, naquele momento que ela escreveu, então, o seu sistema de jogos dos anjos, tá? Muito bem. A Vilma Rodrigues diz, sim, ajuda a psicologia hospitalar, mas os hospitais não ajudam. Então, é que assim, né, se a gente pensar, viu, os hospitais estão bem lotados e é o que? Um psicólogo, no máximo 2 por hospital, e a demanda é tão grande, né, que realmente a coisa fica complexa. Aí precisa trabalhar com ela, né, na medida do seu possível, trabalhe com a sua mãe e os valores dela, né? E que aconteça sempre o melhor, porque tem coisas, tem mistérios que a gente não tem como interferir, como, por exemplo, o nosso tempo de permanência nesse planeta, né? E isso é algo que é um mistério para todos nós. Qual é o nosso prazo de validade? Para alguns é super pequenininho, para outros é muito extenso. Tudo vai depender de como que a gente está em conexão com Deus, né?
ela está dizendo, psicologia atendimento no hospital seria lei a partir do 3º dia. Seria muito bom se isso fosse verdade, né? Se isso se verificasse. Eu concordo com você, é uma necessidade, mas infelizmente a gente lida aí com uma situação que a coisa não acontece, né? Não cumpre mesmo, viu? É complicado, eu concordo com você. Então, gente, hoje eu quero fazer assim um mix para vocês. Eu acho que é uma coisa bem curiosa, um mix para vocês. Na leitura assim que eu vou fazer para vocês hoje, assim, um mix de leitura para o nosso final de semana, tá? Como a gente já tá aí com o nosso tempo meio estourando, né? O tempo passou tão rápido, gente. Não dá nem para sentir, né? Parece que a gente entra numa outra dimensão quando é assim. O que eu quero dizer para vocês é que eu faço a leitura de vários oráculos, que eu sempre tive essa facilidade, essa sensitividade aberta, né? Treinada, vamos dizer assim, que entra em contato com as pessoas, né? Com seres ou com outra dimensão, ou com o próprio eu da pessoa quando eu estou lendo. Eu consigo interpretar, né? E esses atendimentos eu faço também online, tá? Para quem quiser, entre em contato aí no 9911, né? Código de área 11 99 287 5875. 99 287 5875, tá? Então vamos pedir aqui uma mensagem para nós dos nossos anjos, né, que estão sempre conosco, e eu estou super afinada com esse oráculo, essa mensagem dos anjos, para que a gente possa, então, ter uma orientação para o nosso final de semana, tá? Então, vamos lá. Olha aí, ó, é o anjo da harmonia, tá? Anjo da harmonia, nos trazendo como mensagem: sua vida não anda, é preciso muita persistência para permanecer no mesmo local. Ou seja, o anjo da harmonia tá aí falando pra gente: pessoal, se mexe, acorda, dá para vocês caminharem, vocês são capazes, vocês podem, tudo isso é possível, né? Isso é muito legal. E aí nós vamos pegar aqui uma orientação deste outro oráculo, dizendo que nós temos o poder de desprender-se, tá? Ou seja, se a nossa vida está meio enroscada, e aqui o oráculo do sistêmico está dizendo que precisa muito esforço para ficar parado, esse outro oráculo nos diz que nós temos o poder de desprender-se. Ele diz: você é poderoso. Quando a teia de sentimentos de superioridade ou inferioridade tenta prendê-lo, você permanece além das preferências e deixa as ideias fluírem, livres de julgamento. Ou seja, ele diz assim: vocês podem, vocês têm essa capacidade de se desprender dessas vaidades e que você pode sim conseguir harmonia na sua vida. Ó, tô fazendo aqui um mix, né? Movimentando a sua vida, tá? Vamos pegar mais um aqui. Com beleza, meus bons sentimentos e pensamentos positivos me fazem bonito. E a beleza, ela tá inserida, ó, tô pondo aqui também. A beleza tá inserida em tudo que a gente pode fazer, em tudo na nossa vida, tá? Tá vendo? Olha, essa é a orientação para nós. O anjo da harmonia nos diz que nós podemos sair, que nós fazemos muito esforço para nossa vida ficar parada, né? E que aí os outros oráculos complementam dizendo que a gente pode se desprender, né, desses enroscos, né, que a gente cria para nós, e que assim nós nos tornamos belos, pois os bons sentimentos e pensamentos positivos
nos tornam pessoas belas, né? Olha só que bacana, tá? Então, pessoal, pensem a respeito disso, tá? Pensem a respeito disso e nós vamos dar continuidade logo, logo a isso. E aguardem, porque em breve nós teremos um curso sobre oráculos e tarô, gente, tá bom? Então, aguardem aí novidades para esse ano, um curso sobre oráculos e tarô que vai estar acontecendo presencial ou online, tá? Então, nós vamos ter aí uma excelente oportunidade para vocês que me acompanham poderem também ter esse instrumento na mão de vocês, tá bom? Tenham um lindo e maravilhoso final de semana, sejam todos muito abençoados. Desculpe, hoje é terça-feira, uma linda semana. Sejam todos muito abençoados, que vocês se conectem com os seres maravilhosos que tem aí e com essa multidimensionalidade que nos libera e nos liberta, tá bom? Então, até sexta, pessoal. Beijo!